Você já parou para pensar no que torna o nosso mundo digital possível? Dos smartphones que usamos aos computadores que impulsionam nossos negócios, existe um componente minúsculo, mas poderoso, no coração de tudo isso, o processador. Muitas vezes chamado de cérebro dos dispositivos eletrônicos, os processadores são responsáveis por executar instruções e realizar cálculos que permitem que nossos dispositivos funcionem. Essas maravilhas da tecnologia moderna se tornaram onipresentes, moldando a forma como nos comunicamos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Mas como chegamos aqui? Como essas maravilhas em miniatura são feitas e o que o futuro reserva para o mundo dos processadores? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no fascinante mundo dos processadores, explorando sua história, fabricação, usos atuais e o futuro emocionante que está por vir. Dos primeiros microprocessadores rudimentares aos chips incrivelmente complexos de hoje, a jornada dos processadores é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pelo avanço tecnológico. Esses pequenos chips revolucionaram inúmeras indústrias e seu impacto em nossas vidas continua crescendo a cada dia. Então, aperte o cinto e prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo dos processadores. A história dos processadores começa no início dos anos 1970, uma época em que os computadores eram máquinas volumosas relegadas a laboratórios de pesquisa e grandes corporações. Esses computadores ocupavam salas inteiras e exigiam equipes dedicadas para operá-los e mantê-los. Em 1971, uma equipe de engenheiros da Intel alcançou um feito inovador. Eles inventaram o primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004. Este pequeno chip mudou o curso da história da computação. Esta invenção revolucionária, menor que uma unha, continha o poder de milhares de transistores, permitindo que os computadores se tornassem muito mais compactos e eficientes, abrindo caminho para a revolução do computador pessoal. Com o tempo, os computadores se tornaram acessíveis ao público em geral, transformando-se em ferramentas essenciais para o trabalho e o lazer. Dos primeiros processadores de 10 microns, que eram enormes e lentos em comparação com os padrões atuais, aos chips de ponta de 3 nanômetros de hoje, que são incrivelmente pequenos e poderosos, o tamanho cada vez menor dos transistores tem sido uma característica definidora da evolução dos processadores. Esta miniaturização permitiu que mais transistores fossem colocados em um único chip, aumentando exponencialmente o poder de processamento. Essa miniaturização implacável nos permitiu concentrar mais poder de processamento em dispositivos menores, tornando possível a criação de uma vasta gama de dispositivos eletrônicos portáteis e poderosos, levando à criação de smartphones, laptops e outros dispositivos portáteis poderosos que se tornaram indispensáveis em nossas vidas. Hoje, dependemos desses dispositivos para comunicação, trabalho, entretenimento e muito mais, graças à contínua evolução dos processadores. A criação de um processador é um processo complexo e fascinante, envolvendo tecnologia de ponta e precisão meticulosa. Tudo começa com o silício, o segundo elemento mais abundante na Terra, encontrado na areia comum. O silício passa por uma série de processos de purificação para atingir um nível extremamente alto de pureza, essencial para a criação dos intrincados circuitos dentro de um processador. O silício purificado é então derretido e transformado em lingotes cilíndricos, que são fatiados em finas bolachas. Essas bolachas, normalmente com algumas centenas de milímetros de diâmetro, servem como base sobre a qual os processadores são construídos. Usando um processo chamado fotolitografia, padrões intrincados são gravados nas bolachas, criando os transistores, interconexões e outros componentes que compõem um processador. O processo de fabricação envolve inúmeras etapas complexas, incluindo camadas, gravação e dopagem, todas realizadas com precisão em nanoescala. Uma vez que o processo de fabricação é concluído, as bolachas são cortadas em chips individuais de processador.
cada um contendo milhões ou até bilhões de transistores. Esses chips são então embalados e testados rigorosamente para garantir que atendam aos padrões de desempenho e qualidade exigidos. Seção 4. Alimentando o presente. Processadores em ação. Hoje, os processadores são os motores invisíveis que impulsionam nosso mundo digital. Eles são responsáveis por tornar possível a comunicação instantânea, o acesso a informações em tempo real e a automação de tarefas cotidianas. Eles são o coração pulsante de nossos smartphones, laptops, tablets e inúmeros outros dispositivos com os quais contamos diariamente. Sem eles, a maioria das tecnologias modernas simplesmente não funcionaria. De tarefas simples como navegar na web e verificar e-mails, a aplicativos mais exigentes como edição de vídeo e jogos, os processadores lidam com uma variedade impressionante de tarefas com velocidade e eficiência notáveis. Eles permitem que realizemos multitarefas sem esforço, alternando entre diferentes aplicativos e processos sem perder desempenho. A capacidade de um processador de executar bilhões de instruções por segundo é o que torna possível a execução de tarefas complexas e intensivas em recursos. Os processadores lidam com uma variedade impressionante de tarefas com velocidade e eficiência notáveis. Eles são projetados para maximizar o desempenho enquanto minimizam o consumo de energia. O papel dos processadores se estende muito além dos dispositivos pessoais. Em data centers e instalações de computação em nuvem em todo o mundo, poderosos processadores de servidor lidam com enormes quantidades de dados, permitindo tudo, desde compras online e mídias sociais até pesquisas científicas e inteligência artificial. Esses data centers, muitas vezes descritos como a espinha dorsal da internet, dependem do poder de processamento de milhões de núcleos para fornecer os serviços dos quais dependemos. Sem esses processadores, a infraestrutura digital global não seria capaz de suportar a demanda crescente por dados e serviços. Além disso, os processadores estão cada vez mais sendo integrados a vários aspectos de nossas vidas, de carros e eletrodomésticos, a dispositivos médicos e equipamentos industriais. Essa crescente onipresença dos processadores é uma prova de sua versatilidade e do papel crucial que desempenham na formação do nosso mundo moderno. Eles são verdadeiramente os heróis não celebrados da era digital. A inovação contínua em tecnologia de processadores promete um futuro ainda mais conectado e eficiente, onde os limites do que é possível continuarão a ser desafiados e expandidos. A evolução dos processadores é uma jornada fascinante que continuará a moldar o nosso mundo de maneiras que ainda estamos começando a entender. Seção 5. O futuro é agora. Processadores e inteligência artificial. Ao olharmos para o futuro, vemos um mundo onde a tecnologia está em constante evolução. Uma das tendências mais empolgantes no mundo dos processadores é sua crescente integração com a inteligência artificial, ou IA. Essa fusão está transformando a maneira como interagimos com a tecnologia e como ela impacta nossas vidas diárias. Os algoritmos de IA, que exigem enorme poder computacional, estão ultrapassando os limites das arquiteturas tradicionais de processadores. Para atender a essas demandas, os fabricantes de processadores estão desenvolvendo chips especializados otimizados para cargas de trabalho de IA. Esses novos chips são projetados para lidar com as complexidades dos algoritmos de IA, oferecendo desempenho superior e eficiência energética. Os processadores alimentados por IA, equipados com hardware dedicado para tarefas de aprendizado de máquina, estão possibilitando uma nova geração de aplicativos de IA. De carros autônomos e medicina personalizada a casas inteligentes e robótica avançada, a IA está pronta para revolucionar inúmeras indústrias. E os processadores estão na vanguarda dessa transformação, liderando o caminho para inovações que antes eram inimagináveis. A convergência de processadores e IA já está tendo um profundo impacto em nossas vidas. Algoritmos de IA estão sendo usados para aprimorar tudo, desde reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural, até detecção de fraudes e diagnóstico médico.
À medida que os processadores continuam a evoluir e se tornam ainda mais poderosos, podemos esperar que a IA desempenhe um papel ainda maior em nosso futuro.